Queridos, a paz de Cristo, amém? Graças a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Eu também não poderia deixar de fazer um aviso. Jantar de casais amanhã, 19h30. A pastora Márcia e o pastor Elias estão anunciando aí, na Casa de Festas Ambeli, para todos aqueles que pagaram a inscrição. Vagas esgotadas. Vagas esgotadas, tá? Então amanhã, 19h30, na Casa de Festas Ambeli, para todos aqueles que pagaram a inscrição. Na verdade, é um lembrete, tudo isso, amém? Coloque a mão no teu coração e feche seus olhos agora. Pai de amor, em nome de Jesus, estamos na tua presença, Pai Celeste, e o que nós mais queremos agora é ouvir a tua voz. A tua palavra por si só é poderosa, sem a nossa ajuda, sem aquilo que temos, absolutamente ela é soberana e poderosa. De modo que a tua palavra não precisa de nós, mas nós precisamos da tua palavra. Portanto, toma conta dessa atmosfera agora, Senhor. Toma conta desta nave, deste templo. Ó Deus, faze-nos sentir o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus. Mateus, no capítulo 26, versículos 31 a 33. Eu vou precisar ler 3 textos, estão bem próximos aqui. No início da semana, o apóstolo me convocou para estar falando a palavra aqui, hoje, e ele falou assim: meu filho, dá continuidade ao tema de domingo passado. E eu não poderia usar um exemplo mais apropriado nesse momento do que a figura de Pedro. E em Mateus 26, 31 a 33 diz assim, a versão NVI diz assim: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar irei adiante de vós para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aí você vira a página, versículo 69 ao versículo 74, diz assim: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: eu não conheço esse homem. E agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, Atos 2, 36, ainda sobre a mesma pessoa, Pedro está falando, e ele vai dizer assim: portanto que todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, todos ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para todo mundo o dom de Deus e do seu Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Aleluias. Irmãos, todos nós que estamos aqui vivemos fase na vida. Fase é uma coisa que faz a gente ser o que a gente é hoje. Todos nós vivemos aqui fases boas, fases ruins, fases frutíferas, fases de escassez, todos nós aqui. Pedro foi a mesma coisa. E eu queria falar aqui de 5 fases da trajetória de Pedro. Não se
preocupe, eu não vou estender nas 5 fases. Eu vou falar rápido as 2 primeiras, porque eu quero ir nas 3 seguintes. Então, esse Pedro, ele me traz uma inspiração muito grande, talvez porque Pedro tivesse um temperamento sanguíneo e fosse um homem assim com manifestações bastante claras e bastante intensas, e Pedro então me chama muita atenção. A primeira fase que Pedro experimentou na sua vida foi a fase do anonimato. Uma vez esse Pedro que nós conhecemos na Bíblia, esse Pedro poderoso que escreveu as suas 2 cartas, esse Pedro que foi um apóstolo notável, este mesmo Pedro que foi aquele a quem Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, depois de ressurreto, esse mesmo Pedro um dia foi anônimo. Ele foi do anonimato. O dia a dia de Pedro, por exemplo, começava pela manhã, quem sabe ele fazendo um café, preparando um café. Depois Pedro tinha algumas outras coisas a fazer, do tipo lavar as redes da pescaria da noite passada, costurar as redes ali, acertar as redes. Pedro tinha uma rotina, eu imagino que bastante comum, como a das demais pessoas, como dos demais pescadores daquela região. Pedro, então, não tinha nada assim de tão especial, porque ele vivia na fase do anonimato. Eu imagino assim que se Pedro morresse afogado, por exemplo, ali no Mar da Galileia, em plena pescaria, o comentário no dia seguinte talvez fosse assim, ontem morreu um pescador aí, na praia. E alguém talvez perguntasse assim, mas quem é o pescador que morreu? Alguém iria responder, não sei, morreu. Então Pedro viveu nessa parte do anonimato, cuja função principal era pescar. Ele tinha uma ocupação e era um pescador. O dia a dia de Pedro, o seu objetivo final, normalmente era levar peixes para casa, seja para alimentar a família, como também para vender e ganhar um dinheiro, a despeito de ter sido uma profissão bastante relevante para a economia daquela região, mas ele era um pescador, era uma pessoa do povo, e se você olhasse a multidão e Pedro estivesse no meio da multidão, Pedro seria apenas mais um rosto, e nada mais. Então Pedro teve esta oportunidade de viver o anonimato. Ele não começou logo deslanchando na sua carreira apostólica, e no anonimato existem tantas pessoas que fazem loucuras para poder ganhar a fama ou aparecer e etc. Mas deixa eu falar uma coisa importante para você. No reino de Deus, quando o Senhor tira você do anonimato, sabe para que Ele está fazendo isso? Quando Deus tira você do anonimato, é como se Ele estivesse dizendo assim, filho, filha, chegou a hora de eu revelar em você a minha face para o mundo poder ver. Chegou o momento de eu mostrar para o mundo a minha face em você. Quando Deus, no reino de Deus, quando Ele tira alguém do anonimato e coloca num momento e num palco de notoriedade, é como se Deus estivesse dizendo assim, meu filho, minha filha, esse é o momento em que você vai aposentar as redes, porque agora eu vou fazer de você ganhador de almas. Você vai deixar de pescar peixes, mas vai pescar vidas, homens e mulheres para o meu reino. E foi exatamente assim com Pedro. Pedro ele passa então por esse momento do anonimato, mas depois ele vai chegar a uma segunda fase. A segunda fase de Pedro vai ser a fase da responsabilidade. E quando chegamos na fase da responsabilidade, as coisas começam a se modificar, porque agora nós temos o que oferecer ou o que dar de retorno a Deus. E o que Pedro vai agora vivenciar é um chamado. O Senhor Jesus Cristo vai chegar para Pedro e vai convidá-lo com um tom bastante grave, um convite com um tom bastante grave, que é assim, venha após mim, e eu farei de você pescador de homens. E a coisa mais estranha, sabe o que era? É que de uma forma meio que automática, Pedro larga as suas redes e vai seguir Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? O chamado de Deus é uma coisa que toca a alma do homem e não o intelecto do homem. O chamado de Deus toca o espírito do homem e não a inteligência do homem. E a gente chega num momento que parece que a gente não raciocina, e parece que a única coisa que vem dos nossos lábios para dizer para Ele, para Deus é, Senhor, eu aceito, estou aqui.
Ainda que Deus não nos prometa flores, ainda que Deus não nos prometa tanta fartura, mas tenha certeza de uma coisa: não te faltará a presença do Senhor todos os dias do seu ministério, porque Deus te chamou para isso. Quando Deus nos chama a responsabilidade, Ele assina essa responsabilidade. Quando Deus nos chama a responsabilidade do seu ministério, Ele está apresentando para nós uma coisa muito maior do que nós podemos imaginar. O papel agora que Pedro desempenharia nessa segunda fase era aprender com Cristo a ser ganhador de homens e ganhador de almas. Ele agora passa a fazer parte de um grupo seleto de pessoas que andam com Cristo e de pessoas que aprendem com Cristo. Pedro vai fazer parte então deste grupo seleto. Foram apenas 12 pessoas escolhidas. Imagine então eu e você pensarmos de estarmos sendo escolhidos em meio de uma multidão, apenas 12 pessoas. Essas 12 pessoas eram pessoas especiais, mas não especiais porque se fizeram especiais ou nasceram especiais. Porque se existe uma coisa de especial em nós, em mim, em você, pode ter certeza que isso provém do alto, queridos. Porque a nossa carne, nós mesmos não produzimos coisas boas. O que existe de poder na tua vida, o que existe de talento em você, isso vem do alto, vem do céu, isso vem de Deus, isso não vem de baixo. Aleluia. Deus dá a responsabilidade, mas Ele assina embaixo, porque esse compromisso, primeiramente, é um compromisso de Deus com o homem. Porque a gente não tem imaginação, irmãos, para fazer coisas importantes ou coisas interessantes para o reino de Deus, mas Deus é aquele que faz na nossa vida. Então agora o que Pedro tinha para poder fazer era cumprir algumas propostas, ou todas as propostas do mestre, ajudar o mestre naquilo que era para desenvolvimento da mensagem de boas novas. Essa era a necessidade de Pedro agora. Só que todas essas coisas, essa de viver o anonimato, essa de abandonar as redes, essa de agora ser escolhido, de ter essa responsabilidade, de ser chamado para um grupo seleto, de ser chamado para trabalhar com uma turma bem perto daquele que é o Senhor Jesus Cristo. Parece que tudo isso mexeu um pouco na cabeça de Pedro. Pedro teve uma modificação não apenas na sua vida social e espiritual, mas também na sua vida psicológica. Pedro foi mexido na sua vida psicológica. E agora, a partir dessa terceira fase, é que as coisas começam a mudar. E é a partir dessa terceira fase que eu quero começar a falar algumas coisas muito importantes da vida deste Pedro. Irmãos, quando nós somos chamados para o reino de Deus, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo, quando nós recebemos de Deus alguma coisa, e esses homens aqui, esses 12 homens, eles não receberam uma simples coisa, eles receberam uma grande missão, que eles eram auxiliares do Senhor do reino dos céus. E Pedro agora vai entrar numa fase em que nós lemos aqui. Pedro entrou numa fase que eu denominei como a fase da euforia. Porque Pedro faz uma declaração na frente de todo mundo. Pedro faz uma declaração aparentemente impensada. Na verdade foi impensada assim. Jesus está afirmando uma coisa, Jesus está citando um texto bíblico. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro consegue fazer uma coisa que ninguém consegue fazer. Ele consegue dizer para Jesus, entre linhas, que parecia estar havendo um equívoco ali. E ele está dizendo, Senhor, ele está dizendo que ele é a exceção. Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, eu não me escandalizarei no Senhor. Eu não te abandonarei. Pedro está colocando-se como uma exceção dentro desse mandamento que o Senhor Jesus Cristo disse. Parece que Pedro tenha se achado que subiu a um nível superior, provavelmente por conta de tudo aquilo que ele passou a participar, porque Pedro não participou de coisas pequenas, Pedro participou de ressurreição de mortos, Pedro participou de cura de paralíticos e de cura de cegos, Pedro estava lado a lado do mestre, então ouvia de primeira mão as suas mensagens e via, bem próximo dele, os milagres acontecendo. Parece que essa coisa começou a tomar conta de Pedro e começou a modificar o seu estado psicológico. E parece agora que Pedro está meio que saindo um pouco dessa de ser humano. Ele participou de tudo isso e parece que ele agora começa a se sentir alguém mais poderoso.
E uma coisa muito interessante que eu anotei aqui, é que Pedro, ele participava de tudo, mas parece que esse tudo não fazia parte de Pedro. E aqui nós precisamos nos achar, irmãos. Eu e você podemos participar de tudo e não viver esse tudo. Vamos fazer uma coisa, vamos inverter esta ordem, vamos viver esse reino, vamos viver essa vida, vamos viver esse Espírito de Deus que Ele colocou à disposição da igreja. Aleluias. Porque não tem pouca coisa à nossa disposição não, irmãos. Os céus estão abertos. Existe um mar do Espírito que pode ser provado por todos nós, por toda esta igreja e por todo este país. Existe um mar do Espírito de Deus, um mar inesgotável, uma coisa maravilhosa que Deus preparou para a nossa vida. Mas parece que Pedro, ele se envolveu demais, parece que gerou uma coisa, uma espécie de ativismo religioso, parece que se preocupou mais com as necessidades das coisas do que com a essência delas. E nós vamos corrigir em nome de Jesus esse grave erro, se porventura estiver ocorrendo entre nós. Deus quer que você participe de tudo no reino dele, mas principalmente que o reino dele faça parte integrante da sua vida. Mas principalmente que o reino dele transborde pela sua vida. Porque o Senhor Deus, Ele tem esse propósito para fazer na nossa vida. Aleluias. Eu preciso participar e preciso viver de tudo isso. A euforia, nessa fase de Pedro, a terceira fase, a euforia nos leva a fazer promessas, grandes promessas, mas nem sempre nos faz fiéis a elas. A euforia é uma coisa do momento, aquela eletricidade do momento. E eu quero dizer nesta noite aqui, irmãos, o Senhor nos chamou para mais do que isso. O Senhor nos chamou para uma estabilidade poderosa na sua santa presença. O Senhor nos chamou para uma convocação de poder e de graça na nossa vida. E eu digo em nome de Jesus Cristo, que esta igreja do Senhor na Ilha do Governador, como já tem sido falado tantas e tantas vezes, essa igreja aqui, irmãos, nós não estamos nos colocando como especiais, mas nós sabemos que há um plano de Deus para todos nós aqui. Nós sabemos que há um convite de Deus para todos nós aqui. O que eu e você precisamos fazer de uma forma muito simples é dizer sim para o Senhor, é dizer sim, Senhor, estamos à sua disposição. O que nós queremos é honrar o teu nome, não através da euforia, Senhor, mas através do sentimento. Eu não quero dar uma euforia de momento, eu quero dar um sentimento total para Deus. Eu quero dizer, Deus, toma conta do meu coração, enche e me inunda completamente. Só quando a gente se enche é que a gente vive plenamente este reino. Eu quero te dizer que a euforia vai passar mais cedo ou mais tarde. Euforia como paixão, dura 2 anos, daqui a pouco esfria. É mais ou menos isso. Euforia. Você sabe que Deus está chamando a gente para ser crentes mais adultos. Você sabe que o mundo e o reino das trevas se desenvolve cada dia mais. É quanta maldade. A gente pensa que já viu tudo de maldade, mas daqui a pouco a gente vê mais maldade. O reino das trevas cresce sem parar. E eu quero dizer que a igreja do Senhor tem poder para crescer mais do que o reino das trevas. Porque não fui eu que disse, não foram os irmãos aqui que disseram, foi Jesus que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja da Ilha do Governador. Porque o Senhor é o seu líder, o Senhor é o seu pastor. Nós não somos especiais porque nascemos especiais. Se existe alguma coisa em nossa vida, se existe alguma capacidade em nós, é porque o sangue da cruz de Cristo trouxe para nós. Foi isso. E eu creio plenamente nesse chamado, eu creio plenamente nesse convite da parte do Senhor. E o convite de Deus hoje era, não viva de momentos, não viva de euforia, porque o resultado da euforia é uma promessa sem cumprimento. O resultado da euforia é um posicionamento sem raízes. É um posicionamento sem firmeza. O resultado da euforia, sabe o que é? É dizer para Jesus, hoje eu te amo, e amanhã ele está dando as costas para ele. Não é isso que nós queremos. Problema todos nós teremos, e todos nós ainda teremos outros problemas. Mas eu quero dizer aos irmãos que a fé que é mais provada do que o ouro, a fé que o Senhor Jesus Cristo quer encontrar na sua igreja, sabe qual é? É aquela fé que diante do perigo, diante das dificuldades, não deixa de acreditar que Deus é poderoso para tirá-lo dessas situações difíceis. Deus não está nos chamando para uma vida de sofrimento, mas para uma vida de milagre e de revelações.
Eu quero dizer que as dificuldades, elas existem para mim e para você, mas não para o Senhor nosso Deus. As dificuldades são grandes para mim e para você, mas para Deus todas as coisas são simples e todas as coisas são iguais, porque Deus não faz força para tirar você da luta, Deus não faz força para tirar você da doença, Deus não faz força para vencer os seus inimigos. Apenas o poder da sua palavra cancela toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua necessidade. Apenas a palavra de Deus faz isso. E nada mais. Aleluia. Momentos não. Euforia vai acabar daqui a pouco. O que te move? O que move você? O que te traz à igreja hoje, num domingo frio como esse? O que traz você aqui hoje? Eu tenho certeza que é o amor a Jesus Cristo. Eu tenho certeza que é o apego à cruz de Cristo. Eu tenho certeza que o que trouxe você aqui esta noite é o apego à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tem tanta gente que queria estar sentado aí onde você está sentado agora. Tem tanta gente que não queria estar dependente de cocaína. Tem tanta gente que não queria estar comprometido com crimes e com violência. Tem tanta gente que queria estar sentado aqui. Então eu peço a você para adorar e glorificar ao Senhor, porque você tem esse privilégio. O teu coração está batendo e no teu pulmão existe ar, existe fôlego, porque o Senhor te deu. Aleluias. Aleluias. Tem gente que estava vivo no final de semana passado, mas nesse final de semana não estão mais, foram mortos, foram executados. Existem pessoas que estavam bens de saúde mês passado, mas hoje estão terrivelmente enfermos. Então, quando eu penso em vir à casa de Deus, quando eu penso em estar na casa do Senhor, eu sinto um privilégio muito grande, porque não é todo mundo que tem essa grande oportunidade. E não é todo mundo, irmãos, que pode olhar para frente e dizer assim: eu creio no meu alvo, no meu objetivo, que é viver lado a lado de Deus um dia. Eu creio, eu tenho este alvo, eu tenho esse objetivo de ser crente aqui na terra, de adorar ao Senhor e de viver com o Senhor por toda a eternidade. Não é todo mundo que tem esse privilégio e que tem esse alvo na sua vida. Muitas pessoas entendem a vida apenas como isso que vivem aqui. Por isso que quando eles perdem dinheiro, eles perdem a vida inteira. Por isso que quando eles perdem saúde, eles perdem a vida inteira. Porque para eles, a vida é só isso. Mas essa igreja tem o privilégio de, quando pensar em vida, pensar em eternidade. Quando pensar em vida, pensar na face de Deus. Quando pensar em vida, pensar em viver num lugar de glória fora daqui. Porque o Senhor prometeu isso. Então essa foi a terceira fase de Pedro, a fase da euforia. De estar vivendo aqueles momentos maravilhosos e extraordinários, está vivendo coisas fenomenais, então ele fica eufórico e ele se sentiu empolgado para isso, para dizer: ainda que os outros te abandonem, eu, Senhor, eu não vou te abandonar. Ok, ele abandonou, a gente leu aí, a gente leu que esse Pedro negou a Cristo 3 vezes, e de uma forma muito vergonhosa, porque da terceira vez que ele nega, a Bíblia diz que ele começou a esconjurar, ele começou a brigar, ele começou a falar de uma forma mais forte, dizendo que eu não conheço esse homem. E a pergunta é: como não conhece, Pedro? Como não conhece depois de tantos milagres e de tantos encontros maravilhosos? A quarta fase de Pedro é a fase da realidade. Irmãos, essa fase aqui é uma fase dura, sabe por quê? Porque a gente não se acha tão feio quanto parecemos. A gente não se acha tão feio e tão defeituoso como parecemos. E a fase da realidade é aquela fase em que Deus vai mostrar para mim e para você como nós somos de verdade. Talvez se alguém chegasse para nós e dissesse: como você é orgulhoso, como você é orgulhosa. Talvez nós nos ofenderíamos com isso, dizer: que isso, não sou, enfim. Se alguém nos chamasse de qualquer outra coisa, nos ofenderíamos gravemente, porque nós não nos achamos assim. Mas uma coisa é quando alguém diz para a gente, outra coisa é quando o Senhor mostra para a gente. E o que aconteceu com Pedro, na sua quarta fase, foi exatamente isso. Deus mostrou para Pedro como de fato Pedro era. Na sua própria visão, Pedro era um homem
melhor do que os outros 11, porque os outros 11 iriam deixar Jesus, mas Pedro disse que nunca abandonaria Jesus. Só que Pedro agora vai se deparar com a realidade. Sabe qual é a realidade? A realidade é vergonhosa, porque ele não nega uma vez, ele nega 3 vezes. O pecado é uma coisa tão envolvente, o pecado é uma coisa tão terrível na vida humana, que da primeira vez, quando ele negou, a ficha não caiu, não aconteceu nada. Ele nega uma vez, ele poderia ter pensado assim, pô, peraí, parece que o Senhor tinha falado esse negócio de negar, a ficha não cai. Pedro nega uma vez, nega 2 vezes e nega 3 vezes. Pedro então vai se deparar com a sua realidade. E quando nós nos deparamos com a nossa realidade, irmãos, nós vamos entender uma coisa, que nós não somos divinos, nós não somos anjos, nós não somos super pessoas, nós somos seres humanos, emocionais, carentes, necessitados, frágeis em inúmeras vezes e medrosos em tantas outras vezes. Nós somos exatamente isso, seres humanos comuns, seres humanos normais e que vivemos aqui na terra. A diferença que possuímos é que nós temos acesso a um Deus e a um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece em nossas necessidades e nos ajuda nas nossas angústias. Mas Pedro precisava se deparar com isso. Pedro precisava de enxergar então a sua realidade e saber que ele não era exatamente tudo aquilo que ele imaginava ser. A fase da realidade, ela é triste por causa disso. Nós não nos achamos tão feios assim. Mas a fase da realidade é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela nos coloca no nosso devido lugar. Você sabe que tem muitas coisas que Deus não opera na sua vida e na minha vida, porque nós não estamos no devido lugar, e eu vou dizer para você onde é o devido lugar. O devido lugar é diante do trono de Deus. O devido lugar é diante da cruz do Senhor. O devido lugar é com os olhos fixos nas mãos do Senhor, porque o salmista disse, como os servos atentam para a mão dos seus senhores, e as servas atentam para as mãos das suas senhoras, assim, Senhor, atentamos para as tuas mãos, até que tu tenhas misericórdia de nós. O lugar devido é de olho em Deus, é com os olhos fixos no Senhor, porque, querido, mais cedo ou mais tarde, a bênção de Deus vai encontrar o caminho da tua casa. Mais cedo ou mais tarde, a bênção de Deus vai chegar e vai bater na tua porta, porque o Senhor não se esquece dos seus. Se eu abrisse a oportunidade aqui para os irmãos contarem testemunhos, eu tenho certeza absoluta que ouviríamos nesta noite testemunhos esplêndidos, maravilhosos, de que em um momento em que você não tinha recurso, no momento em que você não tinha a quem recorrer, a bênção de Deus chegou até você. Você ia dizer para mim e para esta igreja também testemunhos do tipo, quando as coisas pareciam ter chegado ao fim, Deus parece que estende a estrada. É impressionante. A gente insiste em colocar um ponto final, mas Deus estende ainda a história. Deus está dizendo que quem manda na história é Ele, quem coloca os pontos finais, vírgulas, exclamação, interrogação. O texto, quem escreve é Deus na vida daquele que espera por Ele. Você espera por Deus? Deus escreve a tua história, Deus escreve a tua história, Deus escreve a tua história. Tem muita gente se acabando, tem muita gente dando errado na vida, tem muita gente entrando por um caminho que não é do Senhor, porque Deus não está escrevendo a história dessa pessoa. Mas quando a gente cai na fase da realidade, quando a gente cai na fase da realidade, a gente se rende. Sabe por quê? A gente vê o nosso tamanho e a gente pensa assim, puxa, tudo que está ao meu redor aqui, tudo que eu tenho veio do Senhor. Tudo que eu conquistei, tudo que aconteceu na minha vida veio do Senhor. A minha participação foi 0. A minha participação foi nada. Eu não tenho absolutamente nada e tudo que eu tenho, isso que eu tenho, provém de Deus e não da minha vida. Na fase da realidade a gente se torna super humilde. Na fase da realidade a gente pensa assim, Senhor, eu te adoro, eu te glorifico. Porque se não fosse a tua mão, eu não estaria de pé até agora. Se não fossem os teus livramentos, eu estaria no abismo, eu estaria destruído. A fase da realidade coloca a gente no nosso lugar. E a gente passa agora a entender de que Deus, Ele não precisa de nós, Ele conta conosco.
Se Deus precisasse de mim e de você, o reino teria grandes problemas. Porque tem dia que a gente não acorda bem. Tem dia que a gente acorda desanimado. Tem dia que a gente acorda triste. Tem dia que a gente não quer pregar, a gente não quer cantar. Tem dia que a gente está para baixo. E se Deus dependesse de mim e de você para tocar o reino dele, as coisas iriam ficar muito ruins. Mas sabe o que acontece quando você está para baixo? Sabe o que acontece quando você está se sentindo frágil, necessitado, carente de Deus? Sabe o que ele faz? Ele te coloca no ombro e diz assim: eu vou te levar hoje. Hoje eu vou te carregar. Hoje eu vou te colocar de pé, porque não tem força nenhuma em você. Hoje eu vou estar do teu lado. Hoje eu vou fazer você sentir o meu abraço. Hoje eu vou fazer você sentir o calor do meu abraço. Porque eu sou teu Pai, diz o Senhor. Eu sou o teu Deus que te acolhe. Eu te enxergo no meio da multidão. E se o mundo não te vê, eu te vejo, diz o Senhor. Na fase da realidade, a gente dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. E isso é bom demais. É assim que as coisas precisam ser. E eu vou começar a encerrar com a quinta fase de Pedro. Eu sei que você se identificou com algumas até aqui. O anonimato, a responsabilidade. Eu sei que você se identificou com a euforia. Eu sei que você se identificou com a realidade. A gente vive essas fases. Mas agora vem a melhor de todas. Agora vem a fase da transformação. Agora vem a fase da revolução. Agora vem a fase que Deus vai quebrar tudo para edificar tudo novo na vida de um homem. O terceiro texto que nós lemos, em Atos 2, parece que não é a mesma pessoa dos outros dois textos anteriores. Parece uma pessoa muito diferente, porque esse homem pega uma palavra e traz um sermão extraordinário. E o que ele vai dizer desse sermão, no versículo 36, é: portanto, que todo Israel fique certo disto. E olha o que esse Pedro medroso no passado, olha o que esse Pedro covarde do passado vai dizer: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Dizer isso daqui para uma criada que está esquentando frio no pátio do templo seria fácil. Mas dizer isso daqui diante de uma multidão em Jerusalém precisava estar cheio do Espírito Santo. E eu te digo em nome de Jesus que o que faz a diferença nos teus momentos, nas tuas circunstâncias, em que o medo toma conta, onde parece que a multidão vai te esmagar e vai te afrontar, o que vai fazer a diferença e vai te tornar capaz de olhar para a multidão e dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, nós vamos marchar, nós vamos avançar, porque o Senhor está conosco. Sabe quem te proporciona isso? É o Espírito Santo de Deus, que desceu em Pentecostes sobre a vida de um homem comum, pescador, homem simples do dia a dia da vida, mas que agora estava possuído pelo poderoso Espírito de Deus. Tudo muda quando o Espírito de Deus toma conta da nossa vida. Tudo muda quando o Espírito de Deus toma conta da nossa personalidade. Tudo muda quando o Espírito de Deus toma conta dos nossos sentimentos. E é isso que Ele quer fazer hoje na sua vida e na minha vida. É por isso que Ele está batendo na porta do teu coração nesta noite. Ele não está batendo na porta do nosso coração nesta noite porque Ele está do lado de fora sentindo frio. Ele está batendo na porta do nosso coração nesta noite porque Ele quer a minha companhia, a tua companhia. Ele quer o nosso amor. Ele quer essa comunhão. É isso que Ele quer. É por isso que Ele está batendo a porta. Aleluia. A grande pergunta é: por que não são todos transformados? Você já se perguntou por isso? Por que todo mundo não é transformado? Por que a transformação não acontece com todo mundo da igreja e de todas as igrejas? Por que não acontece a transformação? Eu vou dizer para você hoje por que não acontece. A premissa da transformação
do fogo de Deus, da manifestação do Senhor na vida de um crente, sabe o que é? É o interesse. O interesse. O que vai te levar para o fogo do Espírito será o interesse. E esse Pedro que falamos aqui, esse Pedro demonstrou isso ao longo da sua vida. E eu vou dizer para você aqui 5 episódios. Primeiro, Pedro era um dos 3 que andavam intimamente com Jesus. Número 1, Pedro, Tiago e João. Isso demonstra interesse. Jesus não escolheu por acepção de pessoas, ou porque eram mais bonitos Pedro, Tiago e João. Obviamente Jesus olhou para Pedro, obviamente Jesus olhou para Tiago e para João, e enxergou nesses homens uma coisa chamada interesse. Interesse. E a gente agora enxerga isso. Veja o segundo exemplo. Ele foi o único que quis conferir se era Jesus mesmo que estava andando sobre as águas. Aleluia. A gente costuma dizer assim: Pedro era um homem de pouca fé. Tudo bem. Então vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Vai para uma região onde tinha lenda de fantasmas que andavam sobre as águas do mar. Vai para uma região de pescadores que contavam essas histórias todos os dias. Vai para o meio do barco de noite, altas horas da madrugada, e enxerga as ondas subindo e descendo. E lá na frente, no meio das trevas, tenta enxergar um vulto que está vindo de lá para cá na tua direção. Você vai ter fé, meu querido? A gente tem como chamar Pedro de homem de pouca fé, e eu vou dizer por que Jesus disse isso para ele. A gente tem o direito de falar isso. Na verdade, Pedro foi o homem de mais fé daquele barco, porque todo mundo ficou tremendo lá dentro. Mas esse homem disse assim: Senhor, se és tu que está vindo de lá para cá, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E a voz do suposto fantasma disse: vem sobre as águas, vem sobre as águas, vem sobre as águas, Pedro. Olha o que ele faz. Ele bota um pé do lado de fora do barco. Ele sente que uma coisa esquisita aconteceu, porque a água, ele não afundou. Resistência na água. Pedro pega aquela euforia dele lá do início e fica empolgado, e ele vai botar o outro pé do lado de fora do barco. E sabe o que vai acontecer? A mesma coisa. Ele percebe que não afunda, dá um passo, dá 2, dá 3. Pedro está ficando alegre, Pedro está ficando feliz. Ele está andando em direção do mestre, e agora ele sabe que é o mestre mesmo, porque só o mestre te faz andar sobre as águas, meu querido irmão. Ele vai. Mas então surgiu o vento e as coisas mudaram de figura. Então surgiu o vento e agora Pedro tem medo de afundar. E quando ele tem medo de afundar, então ele começa a afundar. E Jesus estende as mãos e diz assim: Pedro, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Pedro era um homem de pequena fé. Pedro não era um homem sem fé. E eu vou dizer para você uma coisa: quando o vento assopra, a nossa fé parece que se balança também. Quando o vento assopra, parece que a gente fica com medo. Enquanto os recursos se mantêm, a gente está firme, mas quando os recursos começam a se evaporar, a nossa fé balança. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a mão que tirou Pedro de dentro das águas, a mão que não deixou Pedro afogar-se, a mão que trouxe esse homem de volta para o barco, vai trazer você também, querido. Porque Deus não quer te ver afundar, Deus não quer te ver se destruir. Deus quer te dar experiências maravilhosas, experiência de andar sobre as águas, experiência de caminhar e não se afundar. Olha outra coisa aqui. Esse Pedro aqui demonstra outro interesse. Jesus, depois de um sermão bastante duro, Jesus pergunta assim para os discípulos. Quando todo mundo que estava indo embora, ele pergunta assim:
Vocês também querem ir embora? Vocês também querem me deixar? Esse sermão foi duro demais para vocês? Pedro é o homem que tem interesse. E sabe o que ele faz? Ele diz: Senhor, ele toma a palavra. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está dizendo para Jesus: eu não tenho como viver sem ti. Eu não tenho como caminhar, eu não sei para onde ir. As palavras de vida eterna estão com o Senhor. Eu não sei o que fazer, eu tenho que ficar aqui, eu não posso te deixar, Senhor. O outro interesse, sabe o que foi? Sabe quando as mulheres chegaram falando para os discípulos assim: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Sabe o que aconteceu? 2 deles saíram correndo para o sepulcro para ver. 2 deles, Pedro e João. O detalhe é que João era mais novo, e João correu mais rápido. João chegou primeiro no túmulo. Ele botou os pés na porta do túmulo, ele olhou os lenços, o lençol, e ele não entrou. Mas veio Pedro, o cara que tem interesse. Veio Pedro, aquele sanguíneo, aquele homem que tinha interesse. Ele vem correndo, e ele passa, chega na porta do túmulo e entra no túmulo. Pedro está com interesse. Eu quero ver agora. Eu quero ver os lenços, os lençóis. Eu quero ver porque ele de fato ressuscitou. Você percebe então que a premissa, o pré-requisito, aquilo que há de exigência inicial para que o Espírito de Deus seja derramado abundantemente sobre a igreja do Senhor é o interesse. Você percebe isso? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias.